Olá, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maluco. Jefferson, só me diga uma coisa, por que tá estranho esse negócio? Por que a thumb tá diferente? Não vi nada de K-pop, bom de papo, o que é isso? Como assim, não é K-pop? Não, não é K-pop, dessa vez eu vou falar de outra coisa. Eu sei que eu falo muito de K-pop, tem só mais uns 40 e todos os vídeos de K-pop, mas dessa vez eu ressuscitei o Bom de Papo pra falar de assuntos que não são relacionados ao K-pop em si, que são outras coisas que eu quero trazer aqui também pra dar uma variada no conteúdo e não ficar só no K-pop pra não saturar. K-pop nunca satura porque sempre tem bastante coisa, mas é muito bom você falar de outros assuntos e ter essa versatilidade de público. E é isso que eu vou fazer aqui no Bom de Papo. Então você já deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar as notificações para não perder vídeo nenhum. O Bom de Papo, a princípio, é para ser todo sábado às 6 da tarde. Porém, pode ser que mude, né? Porque vocês sabem que eu sou uma pessoa bem desorganizada com horários e vídeos e esses rolê aí. Mas enfim, Halloween, mês de outubro, a gente não tem festas de Halloween esse ano por causa do maior filme de terror de nossas vidas, né? Coronavírus, que acabou com todo mundo. Mas o Halloween tá aí, né, gente? A data do dia 31 de outubro é a data que a gente comemora o Halloween. No Brasil não é feriado nem nada, a gente tem as festas fantasia e tal, mas nos outros países aí é feriado. Então o Halloween tá aí e eu resolvi fazer um Bom de Papo de Halloween no mês de outubro. Então falar de filme de terror, séries de terror, fantasias de Halloween, muita coisa relacionada aos Dia das Bruxas. Então, hoje, pra começar, eu escolhi um tema bem macabro, porém que eu gosto bastante, apesar de ser absurdamente horrível, tá? Então, assim, pode conter gatilhos nesse vídeo, porque hoje eu vou contar 5 histórias infantis, 5 versões das histórias infantis que são macabras, pesadas e são consideradas as histórias originais. Aquelas histórias que surgiram lá no século XVIII e XIX e que deram origem aos contos de fadas que a gente conhece hoje. Então, se você não acha melhor seguir com nós nesse vídeo, já está avisado que pode conter gatilhos, porque vai ter menção à depressão, suicídio, pedofilia, abuso sexual. Então é bem pesado mesmo. São histórias macabras sobre os contos infantis. Então, se você acha melhor não seguir com a gente, tudo bem, eu não vou ficar triste não. Muitos dos contos infantis surgiram há muito tempo com o intuito de alertar e dar de uma maneira, dar um aviso para crianças, adolescentes em si. Só que muitas dessas histórias não são tão adolescentes e infantis. Você não contaria para uma criança uma história com uma personagem que mata pessoas, né, por vingança, ou que incentiva o suicídio. Você não conta essa história para criança, você não conta essa história para ninguém. Pra começo, você não conta, tá? Porque tem que ter um limite. Você tem que ter limite! Eu tenho limite! Limite, Quando você tem essas histórias, você não conta. Porque elas são pesadas, elas não deveriam nem estar existindo mais. Porém, elas estão aí na internet pra quem quiser ler, tá? E essas histórias aí, né? Bom, lá eu vou começar da menos pior pra mais pesada, tá? É a menos pesada pra mais pesada. Porém, todas são bem pesadas, tá? Só esse detalhe. Mas aí, vamos começar lá com a Cinderela, que tem 89 mil versões de Cinderela. Tem com Drew Barrymore, tem com Lucy Hale, Hilary Duff, vai ter uma Cacanu Cabello. Tem muita Cinderela pra você que quer assistir Cinderela a vida inteira. E é claro que lá antigamente, na história criada por Jean-Baptiste Basile, a Cinderela tinha toda aquela história da madrasta, ela era a gata borralheira, mas ela resolveu se aliar à governanta da casa, que na história do Jean-Baptiste tinha uma governanta, e essa governanta era, digamos, a fada madrinha da Cinderela, e aí ela ajuda a Cinderela a armar um plano para acabar de vez com a madrasta. O que ela faz? Mata a megera. A Cinderela espera dar uma brechinha ali e quando ela vê, ela vai lá e faz o quê? Mata a madrasta. Até porque, quem nunca, né? Cinderela tá errada? Tá errada, não pode matar pessoas. Mas, nesse caso, é menos pior do que as outras. Ela só cometeu um assassinato. É muito bizarro eu ter que falar que a da Cinderela sendo assassina é menos pior do que as outras. Os irmãos Green, quando foram adaptar a história da Cinderela, eles acharam que matar a personagem da madrasta era um pouco demais.
Então, o que eles fizeram? Fizeram com que pombos cegassem a madrasta, bicando seus olhos. E diminuiu 5 pontos na leveza, no peso da história. Mas as irmãs da Cinderela, as duas amigas best forevers da Cinderela, porém nem sempre assim, elas queriam muito botar o sapatinho. Elas queriam de qualquer jeito. Sabe quando você vai numa loja e você quer comprar um sapato e não cabe no seu pé? O que você faz? Você corta a ponta dos dedos, óbvio, né? Não, é óbvio que não. Mas as irmãs da Cinderela fizeram exatamente isso na história dos irmãos Green. Elas cortaram pedaços do calcanhar e a ponta dos dedos para que o sapatinho encaixasse perfeitamente no pé delas. Bizarro. Bizarro. Não. Isso é a menos pior. É a menos pesada. Essa da Cinderela é a mais soft, que você assistiria, por exemplo, numa versão da Netflix. Você assistiria essa Cinderela, porque ela não é tão bizarra quanto as outras. Mas se você acha que a Cinderela assassina é de boa, é tranquilo, é porque você não ouviu a história do flautista de Hamelin. Se você não conhece, eu vou dar uma resumida na história que fala sobre uma cidade que foi infestada por ratos. E os habitantes dessa cidade decidem contratar um encantador para encantar os ratos e levar embora. O que eles fazem? Eles chamam o carinha lá, o flautista, né? E ele vai lá, encanta todos os ratinhos e eles vão bem bonitinho, cada um pro seu cantinho lá, igual a Jojo com os animais na fazenda. Iuí, tic-tac. Bora, nega. Psh, oh. Após isso, ele volta para receber o pagamento. O que a cidade faz? Diz, não vou pagar. O que ele faz em troca, muito revoltado? Ele decide sequestrar todas as crianças, encantando elas igual ele fez com os ratos. Então ele sequestra todas elas e leva elas lá até receber o pagamento. Na história que a gente conhece, mais infantil, ele recebe e devolve as crianças. Até aí, super de boa, né? Aprendemos a lição que nós sempre devemos pagar as nossas dívidas. Mas, na história mais original, mais macabra, ele recebe o dinheiro, né? Super tranquilo, mas ele não devolve as crianças. Ele encanta elas para que elas caminhem em direção a um penhasco e cometam suicídio. E tem versões que ainda contam a respeito de ele ter abusado sexualmente das crianças em uma caverna, enquanto todas estavam juntas. Ou seja, só piora. Se é pra deixar menos pesada, tá sendo errado, o negócio tá contando errado, não tá fluindo da maneira correta. Porque só piora, né? E eu coloquei ela em quarto porque ela não é tão leve quanto a da Cinderela. Sério, tá muito bizarro eu falar que a história da Cinderela assassina é a mais leve. Eu não tô conseguindo. A história da Cinderela e depois o flautista de Hamelin que abusou das crianças e fez elas cometerem suicídio. Essas são menos piores. Porque a que vem a seguir é ainda um pouco pior. Hans Christian Andersen foi o criador por trás de histórias como Patinho Feio, Rainha da Neve e A Pequena Sereia. Inclusive, A Pequena Sereia tem uma estátua em sua homenagem lá na Dinamarca, que é a terra do autor. Quando ele criou A Pequena Sereia, ele não achou que a história seria tão pesada quanto ela é na realidade, envolvendo suicídio, depressão, mutilação. A história da Pequena Sereia segue uma princesa que se apaixona por um humano e quando ela percebe que ela quer ser humana para poder conquistar o seu príncipe, ela vai atrás da Bruxa do Mar. Só que a Bruxa do Mar, que a gente conhece como Úrsula nas histórias da Disney, acaba cortando a língua da Pequena Sereia, diferente do filme infantil, que ela fica apenas sem a voz, a voz fica presa num pingente com a Úrsula. Na história original, a Bruxa do Mar corta a língua da Pequena Sereia, deixando ela muda, e toda vez que ela se transforma em humana, as suas pernas sangram muito e ela não consegue ter um equilíbrio correto de pernas humanas, sentindo muitas dores. Ou seja, é muito pesado você ver uma personagem assim, principalmente se tratando de uma personagem infantil. Mas até aí tranquilo. Porque depois, quando ela vai atrás do príncipe, o que o príncipe faz? Ele esnoba a Pequena Sereia e ele diz, não quero você não. E ele acaba ficando com a outra moça. Ou seja, o príncipe é um boy lixo. Se no filme da Disney o príncipe é todo fofinho, inclusive o meu crush príncipe é o Eric, nas histórias originais o príncipe é um cuzão. Você é um cuzão! Um frouxo, um nojento, asqueroso. Boy lixo. No mínimo ele voltou no Bolsonaro. Mas enfim, voltando pra história.
Quando isso acontece, a pequena sereia fica muito deprimida, ela sofre bastante e ela acaba se jogando de um abismo. Quase morri. Botar o Bolsonaro na boca, quase morri. Quando ela chega nesse abismo, ela acaba cometendo suicídio e ela se joga no mar. Porém, o autor achou que estava um pouco pesado. Estava um pouco pesada e na versão americana dessa história, ao invés de a Ariel morrer, ela vira uma espuma do mar. Ela continua lá, ela sofre com as pernas, ela tem a língua cortada, ela tem a vontade de se matar porque ela não aguenta de dor de não ter sido retribuída com toda a sua paixão pelo príncipe em tudo que ela fez. E ela acaba se jogando do precipício, mas não morre. Ela vira uma espuma do mar, o que deixa tudo mais leve. Segundo o autor, porque pra mim continua o mesmo peso da história, que a princesa se matou, né? E uma coisa que a gente tira disso é: não abram mão de nada do que vocês são pra ficar com outra pessoa. Não vale a pena. É a única lição boa que a gente pode tirar dessa história, porque o resto dela tá cagada a jogar fora, tá? Porque não dá. Antes da gente seguir para o nosso top 2 dessas histórias macabras, absurdas, horrendas e nojentas, você vai deixar o seu like, você vai se inscrever nesse canal, porque eu sei que você ainda não fez isso. E é claro que agora a gente vai para a nossa penúltima história do vídeo de hoje. Lá antigamente, as pessoas queriam alertar as crianças que falar com estranhos era perigoso. E de fato é perigoso até hoje, né? A gente não pode falar com um estranho. Mas eles tinham uma maneira bem peculiar de alertar essas crianças, que envolvia muita coisa pesada que você não fala com uma criança, né? A criança nunca mais vai sair do quarto se você falar uma história dessa pra uma criança. No mínimo ela vai ficar deprimida, com medo da população mundial. Mas Chapeuzinho Vermelho não tinha a história do lenhador junto, então era Chapeuzinho Vermelho, a vovó e o lobo. Nessa história original, a Chapeuzinho Vermelho vai em busca da casa da vovó pra ir visitar a sua avó. Só que na casa da vovó, o lobo, né, chega antes e ele faz o que com a vovó? Ele a mata e a mutila, cortando ela em pedaços e fazendo uma torta de vovó. Fico pensando quem é que deu esse incentivo pra criarem essas histórias e contarem pra criança. Eu com 25 anos acho um absurdo. Imagina uma criança. Após ele matar a vovó e fazer a torta de vovó, ele se disfarça da senhora e fica esperando a netinha. Quando o Chapeuzinho chega, o que o lobo faz? Ele dá a torta pra menina. E ela come de lamber os beiços a torta da vovó, sem saber que era sua avó. Após isso, né, se você acha que tava ruim, piora. Se você acha que tá ruim, sempre piora. Isso é uma coisa que eu levo pra vida. Após a vovó ser comida pela Chapeuzinho na torta, a Chapeuzinho vai se deitar com o lobo disfarçado. Só que, né, tranquilo, né? Toda criança deita com sua avó, a avó lê história, e depois é cada um pra sua cama e todo mundo dorme feliz pra sempre. Na história, essa da Chapeuzinho, a Chapeuzinho tira toda a sua roupa, fica pelada, nua, uma criança nua, e vai deitar com o lobo, disfarçado de avó. É só isso. Se você acha que tá pouco, reveja seus conceitos, que pra mim tá um pouco pesado demais para uma história infantil, e para uma história adulta, e para uma história em si. E dizem que é dessa cena pornográfica envolvendo a Chapeuzinho e o Lobo Mau que as frases "que olhos grandes você tem", "que mãos grandes você tem, vovó", "que boca grande você tem, vovó", surgiram, né? Eles usaram essas cenas para transformarem nessas frases que a vovó, que a Chapeuzinho fala pro lobo. É bizarro. É bizarro, sério, eu não consigo imaginar uma criança ouvindo isso, eu não consigo, não entra na minha cabeça, é muito absurdo isso. Chegamos na primeira e mais absurda de todas, que provavelmente você já conhece, mas antes, você já deixou seu like? Você já se inscreveu nesse canal? Pois é, já ativou a notificação? Não, né? Então vai lá, eu espero. Então vamos para a última, Bela Adormecida. Se você acha que quem acordou ela foi um príncipe e um beijo de amor verdadeiro, você tá muito enganado. Diferente das histórias da Disney, da Bela Adormecida, que já é um pouco estranha porque ela é acordada por um príncipe que dá um beijo nela enquanto ela tá dormindo, né? Que dá pra categorizar como abuso, mas enfim. Não vamos problematizar o que já tá problematizado. Essa história da Bela Adormecida, a princesa, que não é princesa, ela é uma plebeia e se chama Thalia. E o autor, se você adivinhar quem é o autor, eu te dou um prêmio. Lembra do autor que fez a Cinderela Assassina? É o mesmo autor, o italiano Giambattista Basile. Ele criou essa história da Bela Adormecida. E assim, na história dele, ela era uma plebeia e ela foi abandonada pelo seu pai numa casinha no meio do mato.
Aí ela acaba espetando o dedo numa ferpa e entra em coma. Não sei que tipo de ferpa tinha na casa, mas ela entra em coma porque ela espetou o dedo numa ferpa que ficou no dedo dela. Tranquilíssimo, aí de boas, né? Tá leve, tá nível leve. Mas aí o rei encontra a moça adormecida na cabana e o que ele faz? Ele acorda, ele chama ajuda, ele chama a ambulância, ele liga pro SAMU? Não, ele decide que é melhor estuprar ela e acaba deixando ela grávida de gêmeos. Após 9 meses, nasceram os gêmeos filhos do rei com uma bela adormecida. E enquanto eles estão se amamentando, um deles acaba confundindo o dedo da mãe com o peito. E quando ele chupa a ponta do dedo, a ferpa sai. E ela acorda do seu coma, com 2 filhos. Sério, eu não consigo achar um sentido pra isso, eu não consigo. De todas essas que eu falei aqui, pra mim essa é a mais absurda, nojenta, macabra, que eu fico assim, puta que pariu, essa pessoa tinha problema. Definitivamente tinha. Mas Charles Perrault achava que a história da Bela Adormecida estava um pouco leve demais nessa parte do estupro. Então ele resolveu, na sua versão, criar uma mãe para o rei. Né? E como a princesa, a Bela Adormecida, que não era princesa, tinha se tornado amante do rei, a mãe do rei não gostava nem um pouco dos netos bastardos e elas se transformavam num monstro sedento por comer as criancinhas. O europeu tem uma coisa estranha pra história, né? Porque assim, a maioria dessas histórias surgiram lá no século XVIII e XIX. E elas são pesadíssimas pra caramba, sabe? Você não consegue ler e falar, nossa, que fofa, ela foi feliz pra sempre. Ela não foi feliz pra sempre. A maioria dessas princesas que eu falei aqui teve um final horrível. Além de ter uma vida completamente absurda. Mas me conta aí nos comentários o que você achou dessas histórias que eu trouxe aqui nesse primeiro Bonde de Papo de outubro, Halloween. Também me conta se você já conhecia essas histórias e se você quer que eu faça uma parte 2 desse vídeo, porque tem bastante histórias que eu separei ali também que valeria a pena uma parte 2. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, me diz que tipo de vídeo você quer ver aqui no Bonde de Papo, que não seja de K-pop, que o K-pop é lá na hora do K-pop e durante a semana inteira, porque eu faço vídeo de K-pop a semana toda. E é isso, gente. Me segue lá nas redes sociais também, que eu tô sempre no Twitter, rola uns surtos de vez em quando lá, bem legal. E falou, beijos, beijos, beijos. E até o próximo vídeo. Tchau!